eu sou André de Leones, eu tenho 4 livros publicados, o mais recente é Dentes Negros, saiu pela editora Rocco no ano passado, é um romance apocalíptico. Eu sempre quis escrever um romance de gênero e sempre li muito literatura policial, mas sempre que eu tentei escrever um romance policial, eu não me dava por satisfeito, não me agradava a maneira como eu estava desenvolvendo, eu não conseguia mesmo escrever. Aí eu comecei a tentar outros gêneros, né? E eu pensei, eu gosto tanto também de romance apocalíptico, né? Para citar aí livros recentes que tem essa abordagem, o livro do Saramago, né, que também virou filme, sai sobre a cegueira, tem o livro do Cormac McCarthy, né, A Estrada. E eu sempre tive muito interesse em trabalhar então com esse tipo de gênero também, além do romance policial. E a ideia, assim, mais do que o apocalipse, entre aspas, né, a calamidade que acontece lá na história que eu criei, é a pós-calamidade, né, o que acontece com as pessoas que sobrevivem a isso, né. De repente o mundo tal e qual a gente conhece cai por terra, né, cai em ruínas, e você tem que de alguma maneira se reconstituir e reconstruir o que está ao redor, né. Encontrar meios de fazer isso, né, materiais e psicológicos. Então o que me interessa no livro é isso mais, assim, aquelas poucas pessoas que sobreviveram, tateando ali em meio às ruínas e tal, e tentando reconstruir algo parecido com o que elas tinham antes, né, se é que isso é possível. O cinema sempre foi muito presente na minha escrita, porque coisa de 10, 11 anos atrás eu fiz um curso de cinema. Não foi um curso superior, propriamente dito, mas um curso técnico, né, de 1 ano e meio. E antes disso eu sempre fui um rato de videolocadora, né? Eu sempre gostei muito de garimpar e escolhi o nome de um diretor, por exemplo, que me interessava e via todos os filmes que encontrava dele. E fui criando, né, um espaço na minha cabeça muito forte para isso, para cinema. Principalmente filmes antigos, pré-década de 70 e tal. Então é impossível, né, dissociar isso da minha criação literária. Então, querendo ou não, tudo que eu escrevo, implícito ou explicitamente, tem alguma referência, alguma relação com o cinema. Acho que eu também leio muita poesia, então na minha prosa eu acabo usando muita metáfora, assim, né? É descritivo, mas é metafórico mesmo. Eu gosto muito de brincar com isso, né? Então talvez por isso as pessoas leiam dessa forma, né? Achem onírico ou viajante, num certo sentido, assim, as imagens que eu crio, assim, e tal. Mas acho que é mais em função disso, do fato de eu ler muita poesia, gostar muito de poesia, eventualmente até cometo alguns poemas, mas não me considero um poeta mesmo, assim. Eu acho que eu respeito muito a poesia para me considerar um poeta. Eu vivi em Israel, em Jerusalém, né, por 6 meses em 2009. Eu fui para lá porque eu tive um período muito atribulado na minha vida particular, assim, um casamento acabou e eu precisava espairecer. E eu queria ir para um lugar que fosse bem inusitado. E eu sempre tive uma ligação muito forte com a literatura de autores de ascendência judaica, né? Tanto os americanos quanto o Philip Roth, o Saul Bellow, quanto os israelenses mesmo, né? O Grossman, o Amos Oz, o Appelfeld, né? E eu pensei, se tem algum lugar que eu queira conhecer, então, que não seja tão visado, é Israel, né? Então, fui para lá, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, que eu fiquei durante 6 meses lá, conheci o país todo, que não é difícil, que é um país muito pequeno, e me aprofundei nesses autores, dos quais eu já gostava, e comecei a escrever um livro lá, que eu terminei só agora há pouco, né? Deve sair ano que vem. Parte dele se passa em Israel, e essa experiência de você estar num lugar que é tão diferente, né, do que você está acostumado, acho que é única, assim, é muito enriquecedora mesmo, assim. Você está num lugar que não é ocidentalizado, mas não é tanto, né? É uma outra acepção de vida, outra concepção de vida mesmo, assim. Participar da Flip esse ano também foi uma experiência nesse sentido alienígena, assim, porque não é a forma como os autores são tratados geralmente, né, por esse hype, esse cuidado e tal, deveria ser, mas não é. E também o contato com os leitores também é sempre muito enriquecedor mesmo, assim, né? Então a Flip, por ser midiático e tal, o público ser grande, foi bacana por isso, né? Porque eu tive um contato massivo, assim, com leitores que eu não tinha tido antes, assim, uma exposição, assim, que
que é legal, também porque o que estava em exposição não era tanto eu, né, que me interessa tanto, mas os livros mesmo, né, que eu escrevi e tal, que também são mais importantes, né. E lá, pelo menos na minha experiência, há essa distinção bem clara, assim. É claro que alguns autores que vão lá, o interesse maior é pela figura mesmo do cara, né, figura pública, seja o que for. Mas o meu caso foi pelos livros mesmo, então, pelo meu trabalho como escritor, então foi muito bacana mesmo.